O Messias de Israel, a salvação na realeza, tem alguma coisa com a realidade libanesa? Que beleza é, não perca a nossa mensagem, a nossa reflexão quando a realeza encontra a beleza, a libanesa. Então, esteja em sintonia conosco, ouça a mensagem, aperte o sininho, inscreva-se no canal e também divulgue para os seus amigos. Lembre-se, IBNU, uma comunidade saudável para um mundo melhor. Olá, bem-vindos todos para este momento de aprendizado das Escrituras. É a hora de ouvir a palavra de Deus, a mensagem para o nosso coração. E hoje nós vamos pensar sobre um tema um tanto quanto meio que inesperado, né? Quando a realeza tem beleza a libanesa. Mas que história é essa? Beleza a libanesa, o que tem a ver com realeza? Será que a gente, para entender o que vamos aprender, é muita dureza? Então eu convido você a acompanhar comigo o texto da Bíblia que aparece em 2 Crônicas, capítulo de número 2. Então vamos à leitura do texto bíblico. Diz o texto a partir do versículo 11 o seguinte: Hirão, rei de Tiro, respondeu por carta a Salomão: O Senhor ama o seu povo e por isso te fez rei sobre ele. E acrescentou: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que fez os céus e a terra, pois deu ao rei Davi um filho sábio, que tem inteligência e discernimento, e que vai construir um templo para o Senhor e um palácio para si. Estou te enviando Hurão-Abi, homem de grande habilidade, sua mãe era de Dan e seu pai de Tiro. Ele foi treinado para trabalhar com ouro e prata, bronze e ferro, pedra e madeira, e em tecido roxo, azul e vermelho, em linho fino e em todo tipo de entalhe. Ele pode executar qualquer projeto que lhe for dado. Trabalhará com os teus artesãos e com os de meu senhor Davi, teu pai. Agora, envia, meu senhor, a teus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho que o meu senhor prometeu, e cortaremos toda a madeira do Líbano necessária e a faremos flutuar em jangadas pelo mar, descendo até Jope. De lá poderá levá-la a Jerusalém. Que história curiosa e interessante que vamos encontrar aqui no 2º livro de Crônicas. E do que é que estamos falando aqui dessa conversa entre o rei Hirão e o rei Salomão? O que está acontecendo aqui é interessante porque a gente sabe que o reino de Israel nesse momento chega vamos assim falar sobre o clímax, o ápice da sua história, que envolve a época dos reis Davi e Salomão. E nesse momento, chama a atenção que os parceiros, os amigos, os que vão fazer uma espécie de tratado aí de amizade aprofundada, são exatamente os israelitas e os antigos fenícios. Os fenícios são aquele povo parente dos antigos hebreus que viviam ali ao norte, onde hoje está o país conhecido como Líbano. Né? Como nós vemos, é interessante, né? A palavra Líbano aparece mais de 70 vezes na Bíblia. Isso explicitamente, né? Com o nome Líbano, né? Uma palavra que tem a origem
no que significa branco no hebraico e no fenício antigo, provavelmente por causa da beleza do Monte Hermon, que ali fica, né, cheio de neve, talvez uma referência a essa área nevada, né, especialmente no inverno, e é uma região muito bonita, é uma espécie de jardim do Oriente Médio, um lugar de muita fertilidade, né, tão conhecido o cedro do Líbano, com outras árvores que a gente até vê nessa história de amizade entre israelitas e fenícios, os antepassados dos libaneses. E aí, o que aparece aqui que é bastante interessante e especial? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que Deus está trabalhando na história da redenção dentro, né, do povo de Israel, nessa história de aliança e de caminho de salvação que vai se estender às nações. E quando isso acontece, o comportamento, a postura dos povos em volta de Israel sempre é um grande problema, porque nós temos uma sociedade muito injusta, nós temos opressão e abuso, né, das pessoas, nós temos até sacrifício humano, temos uma espécie de politeísmo mágico, de fertilidade problemático, então sempre tem uma crítica muito forte, né, aos amonitas, aos moabitas, aos edomitas e até mesmo aos arameus, aos egípcios, aos povos em geral. Curiosamente, olha que coisa interessante, nesse cenário geográfico da região, um lugar que assim merece uma atenção muito positiva e tantas vezes é mencionado de maneira favorável é exatamente o Líbano. E isso é curioso e tem grande parte a ver com a geografia. Naquele ambiente, né, que a gente pode chamar assim, bastante árido, naquele contexto do Antigo Oriente Médio, né, toda a ideia de vida, de bênção, ela é muito retratada a partir de um lugar fértil, onde há vida, onde há árvores, onde há água, né? Dá para a gente lembrar assim, que toda a referência da plenitude de vida entre Deus e o homem se dá num jardim, o jardim do Éden, né? E a gente então entende a força de tudo que é evocado nessa proposta tão peculiar que aparece no texto bíblico. E aí o que a gente vê? Ao mesmo tempo em que esse aspecto positivo aparece, nós vamos observar que aquilo que é um sinal de bênção na história de Israel se torna um sinal de problema também. Porque quando os israelitas começam a desfrutar, né, dessa, vamos dizer assim, fertilidade diferenciada que havia naquela parte norte da terra, aliás, pertinho na fronteira com o Líbano, isso se torna um problema para eles. Porque eles confundem, né, a fertilidade com a realidade dos cultos pagãos que havia na região, e eles então começam a ir atrás naquele negócio de adoração de Baal e Azerá, né, aquele culto de fertilidade de Baal que virava literalmente uma baalada na época. E nesse cenário, vale a pena mencionar como isso tem ligação com os antigos fenícios. Não sei se todo mundo se lembra e sabe, mas o alfabeto fenício tão famoso na história é o mesmo alfabeto paleo-hebraico. A ligação, né, a língua antiga falada na região ugarítico era muito próxima do hebraico antigo e há uma certa conexão. E por isso esse mundo dos antigos cananeus que chegava até a região lá da antiga Fenícia se tornou um problema, porque levava os israelitas a se afastarem da sua fé e sua devoção ao Deus único. Por isso, por exemplo, que a gente vai ver uma crítica aos israelitas e uma crítica, curiosamente, ao próprio Salomão,
porque se casou com mulheres estrangeiras, né? Nós temos aí as famosas cidades da antiga Fenícia, que eram Biblos, que era Tiro, Sidom, né? Veja, por exemplo, a história de Acabe. Acabe é casado com Jezabel. O momento mais difícil da história do reino de Israel no norte é quando Acabe se casa com uma princesa fenícia. Jezabel era da cidade de Sidom, conhecida como Rainha dos Sidônios. Então, tem toda uma problemática aqui curiosa que chama atenção. E não é que nesse momento assim, em que a gente tem essa relação meio que dupla, né, com dois elementos, vai surgir um cenário extraordinário quando Israel, que tem a função sacerdotal de servir de luz para as nações, de mostrar o Deus de aliança, o Deus de perdão, o Deus de redenção, o Deus que deu as suas diretrizes e o Deus único que deveria ser conhecido por todos os povos, acaba meio que se atrapalhando nessa história e às vezes indo atrás dos deuses dos povos. Nesse ambiente, um tanto quanto curioso, aparece essa ligação diferenciada aqui na época da realeza, quando a gente vê essa geografia libanesa virar uma verdadeira beleza. E olha o que acontece. Nós vimos aqui a história do Irão, mas isso na verdade começa até antes. Por exemplo, quando a gente lê lá atrás, segundo Samuel capítulo 5, nós temos uma referência bastante interessante a partir do verso 11, que diz assim: pouco depois, Irão, rei de Tiro, essa famosa cidade fenícia, enviou a Davi uma delegação que trouxe, atenção, toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando por amor de Israel, seu povo. Olha que coisa curiosa e peculiar, né? Davi assume aí a condição de rei em Jerusalém e há um sinal de uma certa insegurança. Quando ele faz essa aliança, e o Irão, né, na verdade Irão é o nome de uma dinastia Hiram, dos fenícios, que tem aliança tanto com Davi como com seu filho, que é, né, o rei Salomão. É curioso o texto dizer assim: aí Davi teve certeza de que Deus estava com ele. E quando a gente lê o que nós vimos lá em 2 Crônicas capítulo 2, que Irão vai responder ao pedido de Salomão dessa parceria, porque os fenícios, né, além de toda a madeira, eram navegadores, eles rodaram o mundo todo, a famosa colônia de Cartago, né, lá quase na Península Ibérica, no norte da África, eles colonizaram várias partes, eram os reis da navegação do mundo antigo. A gente vai ver que quando o Irão responde, ele diz: o Senhor ama o seu povo e por isso te fez rei sobre ele. E aí uma coisa assim é espetacular. O que o rei Irão vai fazer? O que é que ele manda para fazer esse momento de consagração de aliança, que tem um significado teológico especial, porque é Israel numa parceria extraordinária com uma nação estrangeira, mas uma parceria para construir o templo do Senhor, para fazer aquele espaço especial consagrado a Deus, no lugar onde Deus resolve colocar ali o seu nome. Esse templo que era tão interessante, porque ele tinha 27 metros por 9, quando ele é construído na época de Salomão, apesar de ser tão belo, tão cheio de coisas especiais e ter uma altura de 13 metros e meio, e que tinha uma dimensão 2 vezes maior do que a tenda do encontro do tabernáculo, que tinha 13 metros e meio por 4,5. E não só isso acontece, mas a parceria de Irão com Salomão vai envolver o templo e o palácio da floresta do Líbano, que tem uma dimensão, atenção para nossa surpresa, 4 vezes maior do que
o próprio templo do Senhor. A gente vê que Salomão já andou perdendo o caminho aí, né, querendo ser um rei como as demais nações, gastando num luxo excessivo para si mesmo. Agora, o que chama a atenção, o detalhe dessa conexão envolvendo, né, aquela dedicação do espaço sagrado com essa presença estrangeira, é olhar o detalhe do texto. E o que é que nós encontramos? Veja lá, o texto diz que ele mandou Hurão-Abi, homem de grande habilidade. Olha o detalhe, Hurão-Abi, a mãe dele era de Dan. Dan é uma tribo israelita que estava lá no norte, inclusive pertinho da Fenícia, na fronteira. Então a mãe dele era israelita e o seu pai de Tiro, e o pai fenício. Ele era especialista para trabalhar em tudo quanto é obra manual, né, que envolvia o trabalho dos artesãos, e ele então envia, e Salomão, né, vai enviar, né, aí cevada, azeite, vinho, e aí a força do texto, eles haveriam de cortar toda a madeira do Líbano necessária e fizeram flutuar, a gente agora pode olhar a geografia aí, né, flutuar desde lá do norte pelo mar Mediterrâneo até descer no famoso porto de Jope, ou seja, Iafo, para dali ser levado a Jerusalém numa distância de mais ou menos 60 quilômetros. E é tão interessante ver o detalhe da Bíblia, porque esse porto de Jope, a gente pode viajar no tempo e lembrar de duas histórias extraordinárias. Que histórias são essas? Uma do próprio Antigo Testamento, quando a gente lembra que Jonas pegou o navio ali, no momento em que ele tentava fugir de Deus na sua missão de levar a palavra divina aos gentios de Nínive. E ali, naquele contexto, que ele é levado a retomar a sua missão pela ação soberana da parte de Deus. E o segundo relato aparece no Novo Testamento, que é exatamente a história de Pedro, que quando está em Jope, na casa do Simão, o curtidor de couro, ele tem a visão que ele deveria levar a palavra divina aos gentios, e ele então, a partir dali, vai a Cesareia trazer o evangelho a Cornélio, o famoso centurião romano. Então a gente começa a ver uma coisa curiosa de sintonia aqui, extraordinária, entre essa realidade do que Deus faz em Israel e como é que isso ganha uma sintonia para as nações. Agora, até aí a gente está caminhando bem. Tá certo, o Líbano tem madeira, ele tem gente especializada, curiosamente tem um indivíduo lá que é metade israelita, metade fenício, então a terra libanesa, que é uma beleza, entra, né, nessa sintonia com clareza com Israel e a sua realeza. E tudo isso fica muito especial na hora da construção do templo do Senhor, que lembre-se, esse templo que haveria de ser chamado de casa de oração para todos os povos, Beit Tefilá Lekol Amim, né, que é enfatizado tanto no Antigo como no Novo Testamento. Quando a gente entende isso, a gente ainda vai ser pego de surpresa. Por quê? Porque aí a gente dá uma olhada no Salmo 45 e a gente vai ficar extremamente surpreso. Vamos ver então o que diz o Salmo de número 45. Esse salmo é um salmo muito peculiar, muito diferente de todos os salmos que nós temos no Saltério. É o único que tem a ver com um casamento. Você já imaginou um negócio desse? Como que um poema que é preparado para ser cantado no templo, inclusive ele aparece como, para o mestre de música, de acordo com a melodia Os Lírios, dos coraitas, poema Cântico de Casamento. Não é curioso? Um cântico de casamento no templo para Deus ser adorado? E o que isso significa? Significa que o rei de Israel não é só o rei de Israel. Ele faz parte da aliança que Deus começa com Davi e prossegue através da história para que finalmente o rei pleno, absoluto, o Messias, no caso o rei Cristo Jesus, venha trazer a plena salvação e a plena redenção.
E aí, quando ele faz essa conexão diferenciada, ele vai trazer para a gente aquela ideia de que o mundo perdeu o caminho, as coisas estão fora do lugar, né? Está um caos, o ser humano não submeteu a criação a Deus, e agora esse reino de Deus é uma retomada dessa realidade que vai se concretizar plenamente com a vinda do Messias e finalmente com a vinda última e triunfal do Messias na redenção de todas as coisas. E aí, ao falar do rei, que tipo de palavra aparece aqui? Aparece um elogio ao rei num contexto de casamento. Vamos dar uma olhada? Ele diz assim, ó, falando do rei, com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei, seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. E aí ele elogia o rei: és dos homens o mais notável, derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Prende a espada à cintura ao poderoso, cobre-te de esplendor e majestade. Na tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia, pela justiça. Olha que coisa, o rei deve atuar, né, pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Que a tua mão direita realize feitos gloriosos, tuas flechas atingem o coração dos inimigos do rei, debaixo dos teus pés caem nas nações, e de repente uma coisa surpreende. Ele diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre, cetro de justiça é o cetro do teu reino. Como assim o teu trono, ó Deus? Que serra Elohim no texto original. O que é isso? É interessante aqui pensar sobre esse texto porque, num certo sentido, a ideia de chamar o trono como um trono ligado a Deus está relacionado com a ideia de que aquele que ele senta, ele representa a justiça divina. Mas no mundo antigo, todo mundo que ocupava um trono, né, era um rei. Você vê muito isso, claro, por exemplo, no Egito e até em outros povos. Ele se entendia que ele tinha esse direito porque ele era de alguma maneira divino, ou seja, o direito de governar tem origem divina porque Deus é o Senhor de tudo. Essa é a ideia. Então, num certo sentido, os antigos monarcas eram, vamos assim dizer, filho de Deus, no sentido que eram semelhantes a Deus. E aqui essa ideia aparece no contexto hebraico antigo com o sentido que, em alguma maneira, o rei davídico é divino, no sentido em que ele representa Deus e ele traz o governo de Deus, e a sua maneira de ser, em termos de caráter, de procedimento, deve ser semelhante à de Deus. Quando isso se desdobra para o cumprimento pleno dessa realeza, nós vemos o livro de Hebreus falar diretamente desse texto com respeito à pessoa de Jesus, que aí sim mostra o encontro daquilo que é divino com aquilo que é messiânico na mesma pessoa, e aí a gente entende como que a aplicação desse sentido chega no Novo Testamento. Mas voltando para o texto do Salmo, esse texto continua falando: amas a justiça, odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo da alegria. Todas as tuas vestes exalam aroma, mirra, aloés e cássia, aroma dessas especiarias. Nos palácios adornados de marfim ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Filhas de reis estão entre as mulheres da tua corte, à tua direita está a noiva real enfeitada com ouro puro de Ofir. Aí a coisa começa a ver. Possível que as mulheres que estão aqui fazem parte desse cortejo do casamento, né? E aí está toda essa festa e aparece a noiva real, que é enfeitada com ouro de Ofir. E esse negócio de ouro de Ofir, onde é que aparece isso? Né? Coisa que é tão valorizada no Antigo Oriente, desde os tempos antigos. Ofir era o lugar onde os navios dos fenícios iam buscar para trazer, inclusive levavam ao rei Salomão. A gente pode ver com detalhes quando nós abrimos lá o primeiro livro de Reis, né, no capítulo 9, capítulo 10, você tem os detalhamentos, particularmente o capítulo 9 dá detalhes sobre isso, e a gente então começa a ver esse cenário salomônico com elementos fenícios aparecendo nesse casamento. E aí, de repente, a gente ouve:
Ouça, ó filha, atenção, a noiva está entrando. Vocês estão acompanhando o casamento aí comigo? Considere e incline os seus ouvidos. Esqueça o seu povo e a casa paterna, quer dizer, a rainha estrangeira, essa noiva que está casando com o rei davídico, nesse caso Salomão. Diz o texto, o rei foi cativado pela sua beleza. Honre-o, pois ele é o seu senhor. Atenção, a cidade de Tiro trará seus presentes, seus moradores mais ricos buscarão o seu favor. Tiro é a cidade de Irão. Tiro é a cidade da Fenícia. Por que que a cidade vai trazer os seus presentes? As evidências do texto mostram o casamento com uma princesa fenícia. Uma princesa, essa beleza da realidade libanesa que aparece aqui no casamento da realeza. Alguém chegou a sugerir, mas será que não é princesa do Egito, porque Salomão casou com a filha do faraó? Sim, mas o texto não aponta isso. A gente sabe que o mundo antigo tinha uma realidade diferente, com mais de um casamento na questão do rei, e aqui o destaque aparece nessa conexão, onde a beleza libanesa entra nessa realeza. E assim, esse salmo que tem esse elemento do rei davídico, com esse casamento diferenciado, esse casamento que tem esse aspecto messiânico, que aponta para a realidade de que a bênção de Deus que envolve a casa de Davi e a redenção tem essa conexão com outra nação, vai mostrar essa dimensão que envolve toda uma herança diferenciada aí da parte de Deus para abençoar a todos com essa missão sacerdotal do povo de Israel. E o Salmo vai terminar dizendo, de maneira muito especial, fechando, dizendo, ó, cheia de esplendor está a princesa em seus aposentos, com vestes enfeitadas de ouro, em roupas bordadas é conduzida ao rei, acompanhada de um cortejo de virgens. Aí você vê, esse cortejo aqui das damas de honra que acompanham a grande celebração, e elas são levadas à sua presença com alegria e exultação, são conduzidas ao palácio do rei, e aí uma promessa de bênção que atravessa as gerações. Os teus filhos ocuparão o trono dos teus pais, por toda a terra os farás príncipes, perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações, por isso as nações te louvarão para todo sempre. E aí nós chegamos no ponto fundamental, quando o texto diz que as nações te louvarão para sempre. Então o que a gente percebe aqui? Olha que coisa diferenciada e extraordinária é a palavra de Deus. O que a gente poderia imaginar? Aquilo que parecia ser o cenário mais desafiador para Israel, aquilo que se tornou a pedra de tropeço para a realidade do povo que conheceu o Deus único, envolveu o contato com essa cultura que havia entre os cananitas, os fenícios, essa adoração de fertilidade, e que é motivo de polêmica na Bíblia, na história de Israel o tempo todo. No meio dessa situação caótica, e se tem um exemplo de quem falhou tremendamente nessa caminhada, foi exatamente Salomão. Quando você lê 1 Reis, capítulo 11, você vê lá aquela declaração que essas princesas, mulheres estrangeiras, perverteram o coração no sentido de contaminá-lo com os outros deuses. No meio desse turbilhão problemático surge um agir divino extraordinário, quando há sintonia que vai ter a ver com a construção do espaço sagrado do templo do Senhor em Jerusalém. Vai ter essa participação extraordinária da Fenícia, dessa mesma cultura de gente como Jezabel, e, consequentemente, o único texto de casamento separado para estar na adoração do templo, que é o Salmo 45, envolve o casamento do rei da casa davídica, Salomão, com uma princesa fenícia,
com o desfecho de as nações haverão de reconhecer e de adorar o Senhor. É impressionante, é fascinante, é bonito, é extraordinário, é comovente o agir de Deus na sua história de redenção surpreendente que simplesmente até bagunça a cabeça da gente. E aí a gente prossegue e vai adiante e vai ter outras surpresas quando a gente lembra dessa beleza que se casa com a realeza, uma beleza a libanesa. O que a gente vai ver? Curiosamente, olhando agora lá na frente, quando a gente chega no Novo Testamento, não é interessante que Jesus vai apresentar a mensagem do reino de Deus, Messias, Salvador, aquele que é o Senhor, o profeta, sacerdote, rei. E o curioso sobre Jesus é a limitação de Jesus na sua atuação em termos de espaço geográfico. A gente vê que praticamente Jesus não sai da terra de Israel. A gente não vê, Jesus não vai, por exemplo, não tem nenhum texto falando Jesus, por exemplo, chegando no Mar Morto. Eu teria a maior curiosidade se Jesus faz algum milagre no Mar Morto, então de repente tinha vida lá. Não tem. Jesus não desce lá para o deserto do Negev, o Negev, né, como a gente queira, ou vai até o Mar Vermelho. A gente não vê Jesus chegando nas antigas cidades filisteias. Jesus fica assim, na Galileia, ali em torno da região, né, do lago, muito ligado a Cafarnaum, Corazim, Betsaida, região noroeste do lago, e ele vai a Jerusalém, né, e passa ali por Samaria. Não vemos Jesus na área assim mediterrânea e alguma coisa na região das Decápolis, da área ali que fazia parte dessa realidade do Israel expandido sob domínio romano. Qual é a exceção que chama atenção? O que aparece na jornada de Jesus onde ele vai mais longe de maneira inesperada? Você pode pensar, você já está imaginando onde será que ele foi? Vamos ver o que é que a gente vai encontrar. Esse texto bíblico é simplesmente impressionante. Quer ver? Dá uma olhada comigo. Em Marcos, capítulo 7, quando a gente lê o texto a partir do verso 24, a Bíblia diz o seguinte: Jesus saiu daquele lugar, ele está na região da Galileia, né? A gente vê isso no seu agir aí no ministério, ele, né, diz o texto que e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Olha que coisa! Cidades da Fenícia mencionadas no Novo Testamento e mencionadas no ministério de Jesus. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse, contudo não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Quando a gente lê na sequência, a mulher com muita humildade, né, naquele contexto antigo, quando os cachorrinhos comiam ali junto, né, com as pessoas, as migalhas que caíam da mesa, ela diz, olha, eu sei que eu não sou protagonista na história, será que não sobra alguma coisa para mim? Porque Jesus vai dizer, olha, eu estou primeiro levando a mensagem, né, às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando se usa a palavra cachorrinho aqui não é de desprezo, não é com sentido pejorativo que pode ter em outras culturas, em outras línguas. E ela recebe a cura e recebe aí a bênção que Deus tinha separado para ela. E o que chama atenção? Chama atenção que o único contexto explicitamente geográfico, assim, diferenciado que aparece aqui, envolve as cidades antigas fenícias de Tiro e Sidom, particularmente Tiro, que evoca essa parceria lá do passado, que teve a ver
com essa realidade libanesa na realeza que se tornou uma beleza na construção dessa história de ação divina. E é interessante como o Evangelho amplia isso ainda mais, porque ele diz para a gente assim, a mulher era sírio-fenícia de origem, quer dizer, ela é etnicamente ligada a esses antigos fenícios, e é chamado de sírio-fenícia porque os romanos chamavam aquela região como uma região única, sírio-fenícia, mas ela é uma mulher de fala grega. Então é interessante que você tem evocado aqui o ambiente gentílico como um todo. Quer dizer que a bênção de Deus é uma bênção que envolve as nações. A coisa mais extraordinária da fé cristã, ainda que todos os povos mantenham a sua identidade, a sua particularidade, eles são trazidos para uma aproximação especial à luz do que Deus fez na história de Israel, de modo que no mundo onde tem escravo, tem livre, tem rei, tem súdito, tem gentil, tem judeu, tem grego, romano, tem bárbaro, todo mundo é aproximado, inclusive a ponto de chamar o outro de irmão, em função do que Deus faz na história da redenção que atinge cada nação. E o mais interessante nessa história é ver o outro texto, que conta a mesma história, mas conta agora de maneira um pouco diferente. O texto de Marcos 7 aparece o relato semelhante em Mateus capítulo 15. E lá você lê a história e fala, peraí, mas parece que essa história está diferente, o que houve aqui? Olha que coisa, o texto diz a partir do verso de número 21, saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região, olha lá, de Tiro e de Sidom. Mais uma vez aqui, no texto interessante que Marcos é um evangelho que é voltado para a audiência gentílica, muito em vista, especialmente do leitor desse contexto romano. E Mateus é um evangelho totalmente voltado para os judeus. E o texto diz, então, uma mulher cananeia, lembra-se? Lá atrás, ou melhor, lá na frente, em Marcos é a mulher sírio-fenícia de fala grega. É a mesma mulher aqui, mas ela recebe outro nome, uma cananeia. Natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, é curioso demais chamar de filho de Davi, até uma ironia, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra, então seus discípulos se aproximaram deles e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja, naquele mesmo instante a sua filha foi curada. O que é impressionante aqui, e a força desse texto chama a nossa atenção. Por quê? Porque essa mulher é chamada de cananeia. Essa palavra não aparece no Novo Testamento. Curiosamente, ela aparece aqui só em Mateus 15. Por que isso? Porque ela está exatamente evocando essa coisa que, quando a gente lembra do Antigo Testamento, dá até um arrepio. Ixi, era o povo cananeu, eram os cananeus que estavam na terra, eram os cananeus que eram um tropeço para Israel, eram os cananeus que envolvem uma coisa que a gente não quer nem ouvir falar. Como ela é da mesma região, e os cananeus eram parentes dos fenícios, então Marcos enfatiza a sírio-fenícia e Mateus enfatiza esse lado cananeu que tem, digamos assim, uma pegada forte para o ouvinte judeu. E o que acontece? A gente vê que essa mulher vem desesperada atrás de Jesus e, curiosamente, enquanto muitos que deveriam reconhecer quem é Jesus, que seriam aqueles que conheciam a esperança messiânica, ela, que é a mulher cananeia desse ambiente pagão, é que chama ele de filho de Davi. Não é curioso?
Não é impressionante? Ela chama ele de filho de Davi, essa mulher que de origem, de sangue, né, tem a ver com os antigos fenícios que formaram o povo que deu origem ao que é o Líbano de hoje, principalmente. Essa mulher vai atrás e insiste em Jesus, e Jesus de propósito prova a fé e não dá atenção para ver até onde ela vai. E ela então diz, olha, Jesus diz, a minha missão está muito definida, né, para onde é que eu estou atuando agora. E ela diz, mas olha, os cachorrinhos comem também. Jesus diz, olha, como é grande a sua fé, e ela teve a sua filha curada de maneira extraordinária. Impressionante que a gente vê no ensino da Bíblia. E o que isso significa para nós? Significa, em primeiro lugar, que você hoje é convidado a levar a sério o seu relacionamento com o estudo da palavra de Deus. Você está vendo que em poucos minutos, olhando para alguns textos, a gente vê coisas assim muito extraordinárias e especiais. Então, o meu primeiro convite para você hoje é que você tome um compromisso dizendo, peraí, eu vou estudar a Bíblia com mais responsabilidade. Eu quero estudar a Bíblia com mais atenção. Eu preciso, né, entender mais adequadamente a palavra de Deus, e eu convido você a tomar um passo nessa direção exatamente no dia de hoje. Em segundo lugar, a gente precisa pensar sobre como é que a gente entende a palavra de Deus. Às vezes a gente pensa, na Bíblia tem um monte de mandamento difícil que a gente precisa prestar atenção para saber como obedecer, como pisar no quadrado. Você viu a grandiosidade, a maravilha que é quando a gente começa a olhar direito e encaixar as peças? Então, deixe-se ser surpreendido pela palavra de Deus. Deixe que essa mensagem, na sua amplitude maior, mexa com a sua vida, com a sua mente, com o seu coração, de uma maneira diferenciada diante de Deus. E depois, vale a pena a gente pensar como é que a gente gosta de construir rótulos, limitando aquilo que Deus faz ou deixa de fazer. A gente não pensa isso? Não, Deus é um Deus exclusivamente de Israel. Os outros povos estão perdidos. Não. Os judeus não entenderam bem a obra do Messias, então Deus é um Deus que é voltado para a igreja e ele não quer nem saber mais de Israel. É mesmo? Que isso? Não, Deus está ligado com a nossa tradição. Aliás, nós temos a coragem de dizer no Brasil, não, Deus é brasileiro, porque o nosso país é bonito demais, né? E será que é isso mesmo? Tanta coisa diz o contrário, né? E é impressionante como tanta gente quer fazer um processo de aprisionar Deus, a sua mensagem, a sua palavra, na limitação do seu entendimento. Você viu como a Bíblia constrói, né? De fato, aqui você tem a teologia das Nações Unidas, né? Deus age em Israel, Deus age no ambiente menos promissor possível, e ele constrói uma história de redenção que se transforma em missão e adoração. E isso aparece de maneira especial. E finalmente eu convido você, não só isso, mas deixar-se ser atingido pela palavra de Deus e fazer parte dessa grande festa que envolve judeus, gentios, Israel, as nações. E quando eu olho para o Oriente Médio hoje, eu vejo pessoas só destacando distanciamento, polarização, conflito, confusão. Parece que é até uma obsessão por isso. Quando a gente olha para a realidade da Escritura, que nos ensina com clareza, a gente fica com esse sentimento de alegria e surpresa quando a realeza encontra a beleza libanesa. Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Amém.